Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje é Heloísa Machado. Ela é doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Direito da USP, é mestre em Política Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, é professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, é uma pesquisadora e uma conhecedora profunda dos assuntos do Supremo Tribunal Federal. Heloísa, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com você. A honra é toda nossa ter você. Sabe que eu gosto muito do seu trabalho e vai ser uma entrevista bacana. A admiração é recíproca. Também é da minha parte, é isso aí. Olha só, na última década, o Supremo, Heloísa, o Supremo Tribunal Federal, ele participou de momentos históricos, né? Teve o impeachment da Dilma, a Operação Lava Jato, numa pandemia enfrentou um governo negacionista. A gente viu ameaças durante o governo Bolsonaro à democracia brasileira e uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Todos esses episódios, o Supremo teve uma participação importante. Alguns dizem que ele foi muito importante para preservar a democracia brasileira, e outros dizem que em alguns momentos ele vacilou. Você que conhece o Supremo, qual que é a sua avaliação da atuação do tribunal nessa última década? De fato, nós estamos falando de um tribunal que, pelo desenho constitucional brasileiro, ocupa uma centralidade no cenário político institucional. Ele não decide as coisas porque ele quer, ele decide as coisas porque ele é provocado a decidir e, diferentemente de outras cortes constitucionais, ele não pode escolher o que decidir e o que não decidir. Tudo que chega lá, em algum momento, será decidido. Isso fez com que o Supremo, claro, e com uma Constituição muito ambiciosa, muito generosa, fez com que o Supremo ocupasse, de fato, um cenário de protagonismo, um papel de protagonismo no cenário brasileiro. Nesses últimos 10 anos, a gente tem, acho que, 2 momentos cruciais. Um momento que é a ascensão e queda da Operação Lava Jato, que teve um impacto enorme na política brasileira. Isso. E aí a gente está falando não só do impacto que a Operação Lava Jato teve no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e no seu impeachment, mas também em relação a agora o atual presidente Lula e grandes partidos, né? A gente tinha inquéritos do PT, a gente tinha inquéritos do MDB, quase toda a política brasileira estava abrangida ali pela Operação Lava Jato. Economia também, grandes empresas. Exatamente, né? Então, acho que a Operação Lava Jato, ela moldou a agenda do tribunal por muitos anos, com um grande impacto no sistema político brasileiro. Não só nas investigações, mas na jurisprudência que o tribunal foi criando para diminuir, em grande parte, as imunidades parlamentares, né? Aí a gente está falando em relação a foro, a gente está falando em relação à liberdade de manifestação, a gente está falando de uma série de decisões do Supremo que foi diminuindo ali o espaço de imunidades dos parlamentares. E o segundo momento crucial dessa década foi, querendo ou não, o papel do Supremo durante o governo Bolsonaro. Isso. E aí durante o governo Bolsonaro, pandemia, e durante o governo Bolsonaro, ameaças democráticas. E aí me parece que o tribunal exerceu, de fato, uma função primordial para que a gente não tivesse um cenário ainda pior relacionado à pandemia, relembrando aqui que a gente teve um descalabro, né, na pandemia de Covid-19 no Brasil, e uma frente de atuação muito consistente que uniu um tribunal que sempre foi dividido em defesa de si mesmo e em defesa da democracia. Heloísa, quando você olha hoje para o Congresso, parece que tem um certo furor legislativo ali para tentar limitar poderes do Supremo Tribunal Federal. Eles aprovaram alguns limites a decisões monocráticas, prazo para pedido de vista, as coisas que o próprio Supremo já havia no seu regimento tratado. Qual que é a sua visão sobre esse embate que a gente vê acontecer entre o Judiciário e o Legislativo? Em vários temas, nós vamos até detalhar alguns desses temas, eu quero a sua opinião pontual sobre algumas coisas, mas, de modo geral, essa tensão entre Supremo e Legislativo, quem ganha essa parada? Porque numa democracia, quem tem a última palavra, inclusive para errar, é o Supremo. Mas a gente sabe que o Congresso também pode muito, enfim. Como é que você vê isso? Não é de hoje que a gente tem uma relação que a gente pode chamar de conflituosa entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. A gente já teve episódios marcantes, né? Como, por exemplo, uma liminar que mandou afastar Renan Calheiros da presidência do Senado há uns anos atrás, e uma liminar que foi descumprida por Renan Calheiros naquele momento.
A gente já teve uma decisão que afastou Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Então, esse embate entre Congresso Nacional e Supremo, ele me parece que teve o seu ápice durante Mensalão e durante Operação Lava Jato. Mas o sistema político não tinha condições de reagir a essas ações, porque, afinal de contas, o que estava colocado lá era um sistema político acusado de prática criminosa e um tribunal ali que exercia um papel de combate à corrupção, de salvador da moralidade do país. Esse cenário começa a mudar quando o tribunal se engaja num combate à corrupção ilegal, né? E chancela medidas extraordinárias da Operação Lava Jato. Isso vai minando a reputação do tribunal e ele não consegue mais avançar em outras agendas também. E aí o Congresso reage com propostas para diminuir o poder e o alcance das decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente sempre teve decisões do Supremo invalidando atos do Congresso Nacional, porque, afinal de contas, esse é o papel de uma Corte Constitucional, declarar se uma lei é constitucional ou não. Isso. Então, isso é o normal, né? Mas a gente também teve muitas medidas do Supremo ao longo desses anos que afastaram parlamentares do seu mandato, impuseram medidas cautelares a parlamentares, obrigaram a instalação de CPIs. Esse controle sempre existiu. Durante o governo Bolsonaro, isso se transformou numa bandeira política de parte do governo para dizer que o tribunal era uma ameaça à democracia, que o tribunal era um agente de autoritarismo e que estava indevidamente controlando os atos das pessoas eleitas. E isso pega num determinado momento e o Supremo entra numa crise reputacional. E isso é uma mentira, né? Porque, assim, pelo que você está falando aí, esse papel constitucional, e como o Supremo age sempre sob provocação, né? Nem sempre, né? Pode agir de ofício em alguns casos, não pode? Muito raramente ele pode agir de ofício. E a gente vai falar desse inquérito. Exatamente. Exatamente. Que eu quero que depois você analise se tem ali, se passou do ponto. Mas é normal na democracia esse tipo de conflito, é o que você está dizendo. É normal, é jogo jogado. Um tribunal existe para controlar os atos do Legislativo e do Executivo, que, por sua vez, também tem uma agenda de controle muito grande sobre o tribunal. Afinal de contas, é o Executivo que indica o ministro, é o Legislativo que faz uma sabatina de alguém que está lá. Então, a gente tem controles recíprocos em relação a tudo isso. É o Supremo que dá a última palavra? Pelo nosso desenho institucional, sim, sempre que provocado, ele vai dar uma palavra que vai precisar ser cumprida pelos demais poderes. Mas nós temos, por exemplo, um caso muito interessante, que é o da vaquejada. O Supremo considerou vaquejada inconstitucional. O Congresso aprovou uma emenda constitucional dizendo que a vaquejada é permitida pela Constituição. O caso voltou ao Supremo Tribunal Federal. E essa última palavra ainda não foi dada. Veja, há uma relação entre Congresso e Supremo que é natural e própria da democracia. O que não é natural e próprio da democracia é ameaçar fechar tribunal, aí a gente já entra em outra página que não é uma página democrática. Quando você olha para a Operação Lava Jato e a atuação do Supremo, o Supremo errou e depois se corrigiu, ele tolerou abusos da Lava Jato, aquele direito processual de Curitiba, que o Gilmar Mendes tanto criticava? A minha avaliação é que o Supremo errou muito durante a Operação Lava Jato. Indícios de ilegalidades estavam dados já desde o começo da operação, desde a época em que o ministro Teori Zavascki era o relator dos casos da Lava Jato no Supremo, né? Aquela grande episódio de ilegalidade que foi a divulgação dos áudios da presidente Dilma, a conversa com Lula, aquilo foi avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse, poxa, isso não devia ter sido feito, da próxima vez nós vamos anular, hein? Né? Então, isso já estava comunicado ali no processo e o Supremo abraçou uma agenda de moralização da política que o fez tomar decisões muito ruins. E depois o tribunal ficou refém das suas próprias decisões, ele não conseguia voltar atrás. Então, ele decidiu, por exemplo, que era permitida a prisão após condenação em segunda instância. Algo que é claramente contrário ao texto da Constituição. Numa votação que estava 6-5,
terminou o julgamento, poucos dias depois, um dos ministros disse que votaria diferente, ou seja, a maioria mudaria de posição. E a presidência, na época, sob a ministra Carmen Lúcia, sequestra esse tema da pauta e não permite que isso volte a julgamento, sim, porque havia um clamor, né, para que a Operação Lava Jato, ao custo que fosse, chegasse aos responsáveis. Se tivesse havido o julgamento, provavelmente o Lula não teria ido para a prisão, né? Certamente não teria ido para a prisão. Não teria ido para a prisão. E se o Supremo tivesse, com uma cabeça mais fria, analisado os argumentos de suspeição e de ilegalidades na condução, eventualmente Lula teria participado das eleições ali de 2018. Né? E aí se percebe que rapidamente alguns ministros notam que estavam chancelando operações ilegais, começam a mudar de posição, a Operação Lava Jato começa a ter algumas derrotas no Supremo Tribunal Federal, seja em relação aos acordos de colaboração premiada, seja em relação às alegações finais, seja em relação ao alcance de algumas das sentenças condenatórias, mas o Supremo demora muito para conseguir virar essa página e rever os seus próprios erros. Então, o Supremo é parte do escândalo da Operação Lava Jato, ainda que no final ele tenha sido responsável por elucidar e anular os seus abusos. Heloísa, quando a gente fala da TV Justiça, eu, por exemplo, acho importantíssimo dar essa publicidade para os atos de um poder, ainda mais um poder que parece ser mais fechado na comparação com o Executivo e Legislativo. No entanto, alguns críticos dizem que a TV Justiça, essa coisa dos holofotes, levou muitos ministros a agir de acordo com a Vox Populi, de acordo com a opinião pública, e que um tribunal como o Supremo não deveria agir sob pressão da opinião pública. Qual que é a sua avaliação sobre a TV Justiça e o papel dela sobre o efeito que ela tem sobre o Supremo e seus ministros? De fato, se a gente tem uma Corte Constitucional que está votando a partir da gritaria das ruas, a gente tem um problema, né? E nós tivemos esse problema nesses últimos anos. A TV Justiça é parte, me parece agora, das características do Supremo Tribunal Federal. Será que ela é o fator decisivo para que um ministro vote de uma maneira e não de outra? Será que a pressão popular não existiria se essa deliberação não fosse filmada? E aí basta a gente ver o que tem acontecido, por exemplo, na Suprema Corte Americana, em que os ministros estão super expostos, as posições têm sido controladas e questionadas pelo público, ainda que não tenha uma televisão ali filmando. E o que todo mundo quer saber mas como será que eles debateram essa questão da imunidade de Trump? Como será que eles debateram essa questão da privacidade relacionadas à interrupção da gestação lá, né? A mudança da posição sobre o aborto na Suprema Corte Americana. Então, veja, me parece que pesa mais termos algum grau de transparência sobre como se dá esse debate, qual é a posição pública sobre temas de relevância, do que, de fato, imaginar que isso não seria capaz de trazer uma pressão e um condicionamento a como os ministros vão votar. Os benefícios são maiores do que eventuais prejuízos, né? Para mim são. Eu acho que você está correta aí. Heloísa, o Congresso Nacional aprovou o fim da chamada saidinha, né? E numa aprovação que contou com a crítica dos especialistas. Falaram, olha, está errado. O ministro do STF, André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, decidiu que não vale para quem já tinha um benefício, seguindo aquele princípio de que a lei penal não pode retroagir para prejudicar. Eventualmente, para beneficiar, pode, mas para prejudicar, não pode. Como é que você avalia essa decisão e que impacto real ela vai ter no nosso sistema carcerário? Olha, o ministro André Mendonça está certíssimo, né, nessa discussão. A gente não pode imaginar que uma legislação que traz um regime mais gravoso, uma pena mais gravosa, que prejudica a situação do réu, pode retroagir aqueles que já foram julgados e que já estão eventualmente executando pena. Isso não pode acontecer, né? Isso está na Constituição, está explícito lá, isso não pode acontecer. Na prática, o que isso significa para o sistema carcerário? Significa uma piora do sistema carcerário. A gente tem um sistema carcerário que já é ruim, a gente tem um sistema carcerário que é superlotado, a gente tem um sistema carcerário com muitas denúncias de corrupção, a gente tem um sistema carcerário com a incidência de facções e organizações criminosas, a gente tem um sistema carcerário que já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E o legislador faz parte deste problema.
E ele faz parte da solução também, se ele quiser. Sim. Mas o que ele resolve fazer? O que a gente chama de populismo penal. Ele cria projetos de lei com uma falsa ideia de que eles são capazes de resolver algum problema de segurança pública, quando, na verdade, agravam a situação. E isso a gente tem visto não só nesse projeto da saidinha, a gente viu numa série de outros projetos de lei que aumentam penas, que mudam o regime de execução de pena, que impedem... Audiência de custódia, querem mexer com isso, por exemplo. Querem mexer com a audiência de custódia. Há um tempo atrás impediram ali a progressão de regime para crimes hediondos. Quer dizer, o Congresso parece que age na contramão do que diz a ciência, a criminologia, no que se refere à segurança pública, para piorar a situação, sendo que ele poderia melhorar muito o atual estado de coisas. Outro ponto importante, o STF acabou de julgar o que está sendo chamado de descriminalização do consumo de maconha para o usuário. Alguns falam em despenalização, há outros termos. Até queria que você explicasse exatamente o que é o efeito real da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas estabelece um limite de até 40 gramas e para o usuário não ser mandado para a prisão. Que a gente viu que desde quando a legislação mudou em 2006, se não me engano, houve um incremento do encarceramento, sobretudo de pobres e negros, né? Porque não havia uma distinção clara entre usuário e traficante. O Senado aprovou a PEC criminalizando todas as drogas. Está na Câmara, lá, e há uma grande tendência disso ser aprovado. Se, aí, exemplo do que você falou na questão da vaquejada, se uma proposta de emenda constitucional for votada criminalizando todas as drogas, depois dessa decisão do Supremo, provavelmente vai bater no Supremo. O Supremo vai dizer que isso é inconstitucional, levando em conta uma interpretação sistêmica da Constituição? Não vai? O Congresso criminalizou, está criminalizado e não vale o que o Supremo decidiu, Heloísa? Olha, esse é um caso muito importante, né? Porque a gente está falando, de fato, de uma questão social relevante no país. A gente está falando de prisões ilegais e injustas, a gente está falando de discriminação. Quando a gente fala da descriminalização das drogas ou da despenalização, ou seja, é crime, mas não tem pena, né? Várias terminologias possíveis, a gente está falando, acho que, dois principais argumentos. Um argumento que é, de princípio, um argumento sobre a liberdade individual. Se é o que eu desejo fazer e se só vai fazer mal a mim mesmo, não é um assunto sobre o qual o Estado deve legislar. Esse é o argumento da autonomia, né? É o argumento que muitos países usaram para descriminalizar o consumo de drogas. Se é algo que a pessoa quer fazer, não é papel do Estado impedir, inclusive eu posso criar uma política de redução de danos e ter melhores consequências para a saúde pública. Então, é um argumento que está no âmbito da autonomia. Um outro argumento é mais pragmático. Bom, qual é o efeito que esse crime, que essa lei que prevê esse crime, gera na sociedade? E é nesse segundo ponto que está este caso do Supremo Tribunal Federal. O que se constatou foi, se uma pessoa branca porta uma quantidade X de drogas, ela é classificada como usuária. E, portanto, ela não recebe o mesmo tratamento penal do traficante. Ela está numa outra lógica penal dessa reforma de 2006, que é uma reforma que já avança em relação ao tratamento para usuários. Se essa pessoa que porta essa mesma quantidade de drogas é negra, ela é enquadrada pelo sistema de justiça como traficante. Então, esse é um caso de discriminação, esse é um caso de impacto desproporcional da lei de drogas. E o que chegou ao Supremo Tribunal Federal foi: é legítimo permitir que a polícia, pela cor da pele, enquadre uma pessoa que porte a mesma quantidade de drogas, se ela for branca como usuário, se ela for negra como traficante? Foi essa a resposta que o Supremo deu. A resposta é óbvia. A resposta é óbvia. É óbvio que não, porque senão eu vou institucionalizar o racismo no Brasil. Um racismo institucional e um racismo que vai levar jovens negros que portam pequenas quantidades de droga para dentro dos presídios. Foi essa a decisão do Supremo. Como é que ele resolveu essa questão? Definindo uma quantidade objetiva de drogas. Olha, abaixo de 40 gramas é considerado usuário, se presume que seja usuário. Ah, mas e se ele tiver 30 gramas e 30 mil reais e um saco de embalagens de... Este será um caso analisado durante a investigação. Mas
há uma presunção de que quem porta essa quantidade menor de drogas é o usuário, na tentativa de impedir que o racismo institucional da polícia e do sistema de justiça brasileiro façam com que brancos fiquem soltos e negros fiquem presos. E a PEC, a proposta de emenda constitucional, ser aprovada criminalizando todas as drogas? E aí você vê o quão na contramão está o Congresso Nacional, quando a resposta dele a essa questão é colocar dentro da Constituição que portar qualquer quantidade de droga e de qualquer droga será um crime e não poderá receber nenhum tipo de benefício. É uma incapacidade de enxergar um problema real brasileiro e de propor uma solução que vai piorar novamente a questão. Pior do que a de 2006, que tentou avançar. Muito pior, muito pior. Então, assim, o Congresso Nacional, ele tem, de fato, a prerrogativa de aprovar emendas à Constituição. E é bom que tenha, porque eles são nossos representantes eleitos e a Constituição não pode ser algo absolutamente imutável. Mas eles não podem fazer qualquer mudança à Constituição. Não podem transformar a Constituição num retalho de norma sem sentido. E essa é uma norma sem sentido. Na minha percepção, se esse tema volta para o Supremo Tribunal Federal, na hipótese da emenda ser aprovada, o tribunal teria não só condições, como a obrigação de dizer que isso é bastante desproporcional, desarrazoado e que não deveria estar na Constituição. Heloísa, o Supremo estava para julgar uma ação na qual a Rosa Weber votou ampliando hipóteses de aborto legal, né, até a 12ª semana. Queria que você explicasse isso. Recentemente, a gente teve uma tentativa com o chamado PL do estupro de criminalizar o aborto em qualquer fase, mesmo após a 22ª semana, fazer uma equivalência, após a 22ª semana, fazer uma equivalência da pena de aborto com a pena de homicídio, que tornaria a pena do estuprador menor do que a da mulher que sofreu o estupro. Qual que é a sua opinião sobre essa ação que está lá no Supremo e o impacto que esse PL do estupro trouxe para a luta feminista e a reação contra esse projeto? Olha, o tema da interrupção voluntária da gestação, ele é um grande tema dos direitos das mulheres. Isso foi decidido e levado a quase todas as cortes constitucionais que a gente tem notícia. Esse é um debate tardio no Brasil e, da maneira como eu encaro, ele se refere a direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. É sobre isso. É sobre a nossa condição de escolher se quer ou não ser mãe e quando se quer ou não ser mãe. Então, a gente está falando, de fato, de um âmbito bastante principiológico da autonomia da mulher. Se eu não prevejo esse direito e criminalizo, a mulher que não quer ser mãe vai buscar a interrupção dessa gestação de qualquer maneira. E vai buscar isso num serviço ilegal, que é o que a gente chama de aborto inseguro, que, por sua vez, prejudica a saúde e a vida dessas mulheres. Por isso que o lema do movimento de mulheres é que a questão da legalização do aborto é sobre a vida das mulheres. E, de fato, é sobre a vida das mulheres. O que está em discussão no Supremo Tribunal Federal? Se até a 12ª semana de gestação, a interrupção da gestação deve ou não ser crime. É sobre isso. Não é para obrigar as mulheres a interromperem a gestação, não é para aumentar a pena, não é para nada disso. É para permitir essa decisão às mulheres. Ministra Rosa Weber já votou, ela era relatora do caso, antes de se aposentar, ela pautou o caso, ela apresentou seu voto e o caso depois foi retirado de julgamento. E no voto ela reconhece que essa é uma questão de saúde pública, que essa é uma questão de direitos sexuais e reprodutivos, que as mulheres têm autonomia e elas têm igual dignidade aos homens e, portanto, elas podem escolher sobre a sua vida reprodutiva. Um outro assunto que a gente tem, também relacionado ao controle do corpo da mulher e da reprodução, se refere às hipóteses legais de aborto. A legislação brasileira prevê duas excepcionalidades em relação ao crime de aborto, que é para salvar a vida da própria mulher, ainda bem, né? Quer dizer, se a vida da mulher está em risco, ela é autorizada a interromper essa gestação, e se essa gestação foi resultante de uma violência sexual, ela também pode interromper essa gestação. Tem prazo para fazer isso? Não. Tem política pública que orienta que seja o mais rápido possível?
Tem. Por quê? Porque é melhor para a saúde da mulher que seja feito o mais cedo possível. E houve uma terceira hipótese que o Supremo decidiu do feto anencéfalo. E aí, por construção jurisprudencial, o Supremo disse: obrigar uma gestação de um feto anencéfalo que não tem perspectiva de vida é equiparar a mulher a uma situação de tortura, de uma violência atroz e, portanto, também não pode ser um crime se houver essa interrupção da gestação. O que o Congresso fez? Como se nós não tivéssemos problemas urgentes para fazer, né? Aprovou a tramitação de urgência de um projeto de lei que diz: bom, se o feto for viável, então nem fala só em 22 semanas, hein? Fala em viabilidade. Se o feto for viável e essa viabilidade se presume após 22 semanas, essa mulher não pode mais interromper a gestação. Se ela interromper, ela será uma criminosa. Mesmo no caso de risco de vida da mulher? Sim. Mesmo no caso dessa gestação ser fruto de uma violência sexual? Sim. Por isso que este projeto ganhou o nome de PL do estupro ou do estuprador. Isso. Porque previa que a mulher vítima de uma violência sexual se tornaria uma criminosa se estivesse exercendo o seu direito de não manter uma gestação fruto de uma violência sexual, né? A reação me parece que foi certíssima a esse projeto de lei. A sociedade brasileira acho que mostrou que não se trata de direita, esquerda, conservadores, progressistas. Acho que é um tema de humanidade, de dignidade. E a sociedade reagiu falando: pera lá, isso aqui já é demais. Obrigar uma mulher que sofreu violência sexual a manter uma gestação é um absurdo. E de que mulher a gente está falando? Se a gente olhar para os dados brasileiros, e por que é importante olhar para os dados? Gente, porque o direito, ele é baseado também em evidências científicas. Isso. Né? Não pode ser um direito do achômetro, ele é baseado em problemas reais. Se a gente olha o problema real do Brasil, qual que é? As vítimas de violência sexual no Brasil são menores de idade. As vítimas de violência sexual no Brasil são meninas, são crianças, 14 anos, 13 anos, e você vai obrigar esta menina que sofreu uma violência sexual a se transformar em mãe? Por isso o lema: criança não é mãe, estuprador não é pai, e a rejeição absoluta desse projeto de lei. O que me parece deu fôlego para o Supremo avançar em alguns temas que estavam na pauta. Quais temas, Heloísa? Isso é interessante, a gente estava conversando a respeito disso. Ou seja, o Congresso exagerou tanto que permitiu ao Supremo adotar algumas medidas progressistas e importantes? A gente estava num cenário peculiar aqui, né, de embate entre Supremo e Congresso, que apesar de não ser novo, estava especialmente pautado na ideia de um tribunal muito liberal, muito progressista, quando a sociedade não é, né? E quando o legislativo é a real voz dessa sociedade. Quando o legislativo erra a mão de maneira grotesca, né, ou infame, como fez com esse PL do estuprador, esse PL do estupro, isso mostrou para a sociedade brasileira que eles não são essa voz representativa como eles acham que são, né? De que eles não estão traduzindo todo o sentimento da sociedade brasileira. Isso. A sociedade se levantou e falou: não, isso não em nosso nome, né? E isso, de certa maneira, me parece que deixou o Supremo Tribunal Federal confortável para dar seguimento ao caso, por exemplo, da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal e para avançar com outras agendas relevantes como ensino de gênero e combate à discriminação nas escolas e a possibilidade de pessoas trans acessarem todos os serviços do SUS, independentemente da sua designação de gênero. Então, quando o Congresso também exagera e age mal, isso mostra para a sociedade a importância de se ter um tribunal que controla essas medidas em algum momento. É importante dizer também, né, a gente sabe que tem para algumas pessoas uma questão de ordem moral e religiosa em relação ao aborto. A mudança da legislação não vai obrigar ninguém a fazer aborto, né? Você vai proteger pessoas que fazem aborto em condições muito difíceis, ameaçam a própria saúde e respeitar um direito reprodutivo da mulher, né? Enfim. Exatamente. A questão não é ser a favor ou contra o aborto, né? O que a gente brinca é que ninguém é a favor. Isso. A gente está falando de uma decisão muito difícil pelo qual uma mulher passa. A questão é, essa mulher deve ser considerada uma criminosa? Isso. Essa mulher que interrompe a gestação deve ser presa?
E as pesquisas de opinião com a sociedade brasileira têm uma resposta majoritariamente não a essa questão. Então, ninguém é a favor do aborto. Isso não vai virar uma campanha. Mulheres interrompam a gestação. Isso não tem cabimento. A questão é, essa mulher não será presa. Nessa escolha difícil, nesse momento difícil, ela receberá apoio e não criminalização e perseguição. Então, é sobre isso. Esse debate ele é muito também eivado de informações distorcidas, de sentimentos. Há uma compreensão, múltiplas compreensões religiosas sobre isso também. E tudo bem, ele é um caso difícil em qualquer corte constitucional que ele foi julgado. Mas a gente não pode perder o foco na realidade, né? E a realidade é sobre se essas mulheres devem ser presas ou não, e não sobre qualquer outra coisa que se propague por aí. Heloísa, você fala muito claramente, está muito boa a entrevista, quero aproveitar para tratar de outro tema com você. Eles estão tentando ressuscitar um projeto que proíbe delação de pessoa presa, delação premiada. Qual que é a tua opinião a respeito disso e do Instituto da Delação Premiada? Olha, esse é um caso bem interessante, né, para a gente analisar. Porque, claro, que ele não se dá fora do contexto brasileiro, né? Como é que esse debate aparece? Quando houve um aperfeiçoamento da legislação em relação a organizações criminosas, lavagem de dinheiro, se decidiu que era preciso criar instrumentos mais modernos e efetivos de investigação para que se pudesse chegar à cúpula dessas organizações criminosas. E assim nasce a lógica da colaboração premiada, como uma forma mais efetiva de investigar algo, usando o processo penal, eventualmente favorecendo alguém que cometeu um crime, né? Então, premiando alguém que cometeu um crime, se essa pessoa delatar alguém que for uma figura mais alta nessa organização criminosa. Não é uma ideia de todo ruim, e é uma ideia que se mostra bastante efetiva, é uma ideia sem violência, é uma ideia que se ampara muito mais uma lógica de uma investigação com inteligência e por aí vai. Como é que esse instituto foi aplicado e tem sido aplicado no Brasil? Ele está sendo aplicado, sobretudo, pelo Ministério Público. Há uma disputa entre polícia e Ministério Público, entre quem pode ou não fazer isso. E houve uma denúncia durante a Operação Lava Jato de que essas colaborações premiadas estavam sendo feitas a partir de uma imposição. E que imposição era essa? Eu deixava a pessoa presa mais tempo do que ela precisava ficar, preventivamente, né? Então sem julgamento, para que ela se convencesse a fazer essa colaboração premiada. E isso seria uma distorção do instrumento. Sim. Qual é a resposta do legislador? Vai para outra ponta e fala: nunca quem estiver preso poderá fazer a colaboração premiada. O que também não é uma solução. Exato. Né? O que a gente precisa é ter um controle judicial efetivo, é ter tribunais que tenham a condição de fazer esse controle, que as cortes superiores tenham condição de fazer esse controle, e a gente não pode imaginar que uma distorção vai inviabilizar toda a lógica da colaboração premiada. E me parece que nesse projeto de lei tem um pouquinho de autointeresse também dos parlamentares, porque em parte eles são alvos dessa colaboração. Exatamente. Heloísa, um outro tema é uma proposta de emenda constitucional de segurança pública que o Lewandowski, ministro da Justiça, está construindo. Ele quer aumentar atribuições da União em relação à segurança pública. Constitucionalmente é uma atribuição dos estados, no entanto, com as organizações criminosas, a internacionalização do crime, o crime transnacional, os estados, né, a União está sendo mais cobrada, os estados nacionais, no caso o Brasil, a União está sendo mais cobrada a agir, né, nessa área. Como é que você vê o debate para a partir disso, você ter um sistema unificado de segurança pública, enfim? O federalismo brasileiro tem umas características interessantes, né? E eles têm também momentos de concentração e momentos de descentralização. Então, nós passamos por um momento de concentração ali nos anos 2000 e durante a pandemia, através de uma decisão do Supremo, houve um momento de descentralização, né? Onde as competências dos estados foram aprimoradas e reconhecidas para enfrentamento à pandemia de Covid-19. Então, a gente está falando de um pêndulo entre concentração e descentralização no que se refere às competências federativas.
A Constituição é muito clara em dizer que essa é uma atribuição do âmbito dos Estados federados. O que acontece com os estados? Eles não têm mostrado uma capacidade ou uma vontade de criar políticas de segurança efetivas, e isso acaba, querendo ou não, espraiando em problemas de âmbito nacional, porque, de fato, o crime organizado não reconhece muitas fronteiras, né? E, além disso, todo o problema do sistema prisional ele é muito comum também no Brasil, né? A gente não tem ilhas de excelência em segurança pública. E aí a ideia seria que, com uma atribuição maior de competências da União, seria possível criar diretrizes gerais de uma política de segurança e, mais do que isso, a União teria condição de investir numa política de segurança pública. Se a gente olha para como a política de saúde deu certo, para como a política de educação deu certo, ela deu certo com padrões nacionais incentivados pela União. Eventualmente, esse pode ser um modelo replicado para a segurança pública também. Me parece que a gente tem outros desafios, porque forças policiais estão flertando também com políticos de extrema-direita nesses últimos anos. Isso. E uma ferramenta do governo central ajudaria, talvez, a diminuir essa cooptação, vamos dizer assim, de forças policiais por forças extremistas. Luiz, eu queria falar com você de um outro tema, que é o orçamento secreto. Tem uma relatoria no Supremo com o Flávio Dino. Em dezembro de 2022, o Supremo disse que eram ilegais as emendas de relator, né, que eram usadas de uma maneira sem transparência. Aí o Congresso vai lá e cria outro tipo de emenda. Temos, por exemplo, as emendas PIX. O Congresso está burlando a Constituição? Como é que você vê esse debate aí? Olha, teve uma decisão recente muito relevante do Flávio Dino sobre isso, em que ele, diante de informações que chegaram no processo, disse, olha, se o Congresso fizer a emenda PIX, chamar de emenda RP2, RP8, RP80, o nome que seja, mas fizer essa mesma prática com outro nome, estará descumprindo a decisão do Supremo. E ele pediu informações à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal sobre isso, né, sobre esse possível desvio do cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Por que isso é muito interessante? Porque o orçamento secreto é uma das engrenagens que fez o poder desequilibrar favoravelmente ao legislativo no Brasil, né? Com mais controle do orçamento, se reduziu a capacidade de negociação do executivo. Isso. E a gente tem um Congresso com menos incentivos a aderir, vamos dizer assim, a uma base, a projetos enviados pelo Poder Executivo. Isso. Quando este tema cai especificamente com o Flávio Dino, que foi ministro, que foi parlamentar, a gente tem alguém que tem muita condição de entender essa dinâmica da governabilidade que perpassa o orçamento secreto. E me parece que este é um papel central que Dino vai desempenhar no Supremo. Entender a dinâmica de governabilidade, não nas decisões, eventualmente, que o Supremo vai fazer para bloquear uma medida do Executivo, mas entender a governabilidade nas relações entre partidos, Legislativo e Executivo, como nesse caso do orçamento secreto. Se eu puder apostar, é sempre difícil apostar em decisões do Supremo, mas se eu puder apostar, virá uma decisão de Flávio Dino nesse caso muito em breve. Eu acho que você está na linha correta e tomara que venha mesmo, porque eles abocanharam parte do orçamento, mas não querem ter responsabilidade com a fonte de financiamento. Aí fica uma posição muito confortável, né, Heloísa? Nem com a fonte de financiamento e nem com a destinação, né? Porque falta de transparência. Porque uma das lógicas de se ter um orçamento que é coordenado e centralizado é porque você sabe para onde vai esse dinheiro. Isso. E esse dinheiro faz parte de uma política estruturada, integrada e tudo mais. A partir do momento que você picota esse envio de orçamento para a sua base, você perde essa capacidade de criar impacto com as políticas. Heloísa, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco. Olá, a notícia está de volta com Heloísa Machado. Ô Heloísa, o Brasil é um país com machismo estrutural. A gente estava falando há pouco do racismo estrutural quando você falou do julgamento do Supremo sobre a maconha. A gente vira e mexe, o Congresso quer aprovar uma anistia, porque os partidos não cumpriram as candidaturas femininas, etc. e tal. Como que é a representação feminina no judiciário e na política, na tua opinião? E
quais são as medidas que a gente deveria tomar para aumentar essa representação feminina, tanto no judiciário quanto na política? A gente tem visto uma série de mudanças, né, legislativas e constitucionais em relação à representação de mulheres na política. Isso começa com a reserva de vagas de candidaturas, isso se amplia para a reserva de financiamento, e a gente tem uma grande reação do sistema político, que, de certa maneira, aprovou essas regras, né, para retirar sanções caso não cumprissem com essas reservas de vagas. Isso é muito ruim. A gente não está falando só, né, de uma dimensão imediata de ter mulheres no Congresso Nacional, mas a gente está falando de uma dimensão muito cara de representatividade. Se a nossa constatação é que as mulheres estão fora da política, já tem uma razão para isso, né? E a razão ficou explícita quando os partidos foram atrás de uma anistia em relação às sanções pelo não cumprimento das cotas de candidatura, né? Mulher não tem vez na política. Mas tem a deputada tal, tem a ministra tal. Tem, são tão poucas que a gente sabe o nome, o sobrenome, o partido, a trajetória. Isso precisa mudar no Brasil. Me parece que de uns anos para cá, os movimentos também sociais têm se apropriado dessa dimensão relevante da representatividade na política e que, talvez, mesmo sem as multas aos partidos, isso se reflita nas urnas. Agora, se não tiver financiamento, não tiver apoio de candidatura, milagre também não vai acontecer, né? Essas mulheres não serão eleitas. As eleições no Brasil são dispendiosas, são caras, são longas, são custosas. É preciso que os partidos políticos comprem essa briga. Se a gente muda para judiciário, o cenário é um pouco diferente, porque daí a gente está falando de um ingresso por concurso público. E o concurso público tem também as suas barreiras invisíveis, né? É o momento da prova oral. Passam mais homens do que mulheres. É o momento da promoção da juíza para um tribunal. Se promovem mais homens do que mulheres. É o momento da indicação de alguém para uma corte superior. E aí, realmente... Estamos vendo no Supremo, tem uma mulher. E aí, realmente, né, a gente perdeu representatividade no Supremo. Isso é um problema. A gente está falando de tribunais que julgam casos dos mais diversos. E me incomoda muito quando a gente fala, poxa, mas vai julgar aborto sem ter opinião de uma mulher. Mas, gente, vai julgar orçamento secreto sem ter opinião de uma mulher, vai julgar a pele das drogas sem ter opinião de uma mulher, vai julgar uma série de casos relevantes, reforma política, reforma tributária sem ter opinião de uma mulher, né? Nós não estaremos lá apenas para julgar assuntos relativos, né, às questões de gênero, mas sim a todas as pautas relevantes do país. E é lamentável que o presidente Lula tenha diminuído a representação de mulheres no Supremo. Isso é muito ruim, isso é ruim para a democracia, isso é ruim para ele, isso é ruim para todo mundo. Independentemente de quem foi indicado, deveríamos ter mais mulheres no Supremo. Luiz, eu queria uma avaliação sua sobre o trabalho do Alexandre de Moraes como ministro do Supremo, tocando esse inquérito que foi criado por iniciativa do Supremo, aí de ofício, aquilo que a gente falou, e a respeito desses casos também dos golpistas de 8 de janeiro. Eu queria uma avaliação sua a respeito disso. Este inquérito, né, o inquérito das fake news, ele começa de ofício, por ordem do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, por conta de ataques que os ministros estariam sofrendo. Naquele momento, a interpretação que se deu era de que, por ser um crime contra os ministros e que estava circulando ali no âmbito do tribunal, haveria uma autorização regimental para a abertura deste inquérito. Uma interpretação bastante inusual, né? Bastante diversa ali do que se refere às investigações. Qual era o contexto da abertura daquele inquérito? Não era Jair Bolsonaro e ataques antidemocráticos, era Lava Jato. A origem desse inquérito de ofício está na Lava Jato. Então, a interpretação que se tem é de que, naquele momento, o tribunal não confiava que o Ministério Público Federal teria condições de abrir uma investigação sobre isso, já que parte desses ataques vinham, querendo ou não, de procuradores envolvidos na Operação Lava Jato.
Isso depois continua, essa prática continua, sim, quando o Procurador-Geral da República, Zé Augusto Aras, e aí definitivamente ele não tinha engajamento para investigar qualquer tipo de ataque ao tribunal. Então, para que não fiquem dúvidas, né? Uma interpretação inusual, excessiva, o Supremo instaurar um inquérito de ofício? É óbvio que é, né? Ninguém que estuda direito vai falar, não, é normal, inquérito de ofício. Não é normal. Não é normal. Agora, o que você faz quando o órgão que deve abrir essa investigação falha sistematicamente? E me parece que a resposta que o Supremo deu foi, aí a gente vai abrir um inquérito de ofício, porque o que não pode acontecer é ficar sem investigação. E isso levanta uma questão relevante sobre a concentração de poderes na Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Procurador-Geral da República. Me parece que esses últimos anos nos dão uma lição sobre como é importante ter algum tipo de competição institucional, né? Onde as competências não são só da União para lidar com a Covid, eu vou permitir que os estados façam isso também. Eu não vou deixar apenas o Procurador-Geral da República responsável por iniciar essas investigações, eu posso prever outros atores que também deem início a isso. Há um aprimoramento institucional nesse difícil aprendizado que a gente teve. E a investigação específica sobre os golpistas, Heloísa? Bom, e aí, 8 de janeiro. 8 de janeiro. 8 de janeiro, o inquérito do 8 de janeiro e o que vem na sequência. Acho que há já uma percepção bastante clara, vinda em fatos, que o tribunal foi alvo de ataques durante o governo Bolsonaro, né? E, de fato, o tribunal se defendeu. Se defendeu com uma série de inquéritos e investigações, alguns solicitados pela Procuradoria-Geral da República, alguns de ofício, que criaram ali uma frente de investigação, levantamento de dados e medidas cautelares, sobretudo, para retirar conteúdo de redes sociais de alguns extremistas. Vem o 8 de janeiro e o tribunal já sabia, né, algumas dessas dinâmicas justamente pelas investigações anteriores. E abre ali, a pedido da Procuradoria-Geral da República, 3 frentes de investigação. Executores, autores intelectuais e financiadores dos atos. E isso tem gerado uma série de ações penais, denúncias oferecidas pelo Ministério Público, julgamentos feitos pelo plenário, e Alexandre de Moraes é o relator. Como relator, ele pode adotar medidas monocráticas durante a investigação. Que medidas seriam essas? Medidas cautelares, imposição de tornozeleira, revisão de prisão preventiva, tudo isso está no âmbito da relatoria de Alexandre de Moraes. O grande debate do 8 de janeiro esses casos dos executores, ou seja, do pessoal que invadiu, arrancou as portas, as cadeiras, né, invadiu ali os prédios todos, esses casos deveriam ser julgados no Supremo? Bom, a compreensão da Procuradoria-Geral da República é de que sim, que foi lá que eles ofereceram todas as denúncias. O próprio tribunal, quando se deparou com essa questão, por 9-2, decidiu, sim, é aqui que será julgado. Por quê? Porque nós teremos pessoas com foro envolvidas nessa investigação e eu não vou correr o risco de ter decisões conflituosas em relação a um mesmo ato criminoso. E é isso que está sendo feito no 8 de janeiro. Mas a pena foi alta. A pena foi alta, os crimes são graves. As penas poderiam ficar substanciadas, um crime compõe o outro. É uma interpretação, o ministro Barroso votou assim. Mas é um absurdo, as pessoas foram presas preventivamente. Bom, foram, né? Elas estavam ali, inclusive foram presas em flagrante, grande parte delas, enquanto tentado dar um golpe de Estado. Então, assim, me parece que o grande debate é se o Supremo é esse espaço ou não, se de fato essas pessoas deveriam estar sendo julgadas pela Corte Constitucional. A resposta que o Ministério Público deu foi a resposta que a maior parte do Supremo deu foi o resto, a gente está diante de qualquer outra questão criminal. Dosimetria da pena, o judiciário foi mão pesada. Bom, o judiciário brasileiro é mão pesada no que se refere a crime. A gente está aqui falando de pequenos traficantes, de usuários, de mulheres, a gente está falando de um judiciário que encarcera para dedéu. Não seria diferente em relação a esse tipo de crime. Heloísa, para a gente encerrar, eu queria uma avaliação sua sobre os Estados Unidos, a decisão da Suprema Corte de lá,
que deu uma imunidade parcial ao Trump. Quando a gente olha a lei brasileira, né, o presidente aqui, se comete um crime comum, o procurador pode fazer uma denúncia, se comete um crime político, tem o impeachment. A legislação americana tem lá a questão do impeachment. Mas houve uma crítica de que, com essa decisão, você quase que dá um poder imperial ao presidente. Isso beneficia o Trump na prática, ele vai adiar alguns processos lá. À luz do que a gente tem aqui no Brasil, como é que você avalia essa decisão da Suprema Corte americana? Olha, o Brasil tem um sistema melhor de responsabilização de presidente da República. A gente tem uma regra de impeachment que é muito mais objetiva do que a regra de impeachment de lá. Talvez ela tenha estimulado demais processos de impeachment no Brasil, mas, de fato, né, nós temos uma legislação mais objetiva em relação a isso. E nós temos na nossa Constituição um regime que diz que se o presidente comete um crime relacionado à sua função, ele pode ser processado. Isso. Lógico, com alguns controles. A Câmara precisa autorizar, ele será julgado no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, ele vai ter prerrogativa de foro, tem essa barreira política, mas ele não é imune aos atos relacionados à função. Pelo contrário, o que a Constituição diz atos não relacionados à função, deixa para depois. Ele é completamente imune enquanto estiver na presidência. Tem uma imunidade temporária nesse sentido para atos alheios à função do presidente. Então, sair para andar de bicicleta no Palácio do Planalto, atropelei a tartaruga, um crime ambiental. Isso vai ser julgado? Não. Enquanto for presidente da República, não será julgado por isso, né? Mas participei de corrupção, participei de tráfico de influência, de qualquer outra questão, tentei dar um golpe de Estado. Tudo isso estaria dentro de uma possibilidade de punição. A interpretação que se deu lá, ela é bastante diversa do regime brasileiro. É de que para atos relacionados à função existe uma imunidade. E aí a gente está falando de algo bastante complicado, que vai desbalancear os poderes por lá também, sobretudo num momento pelo qual os Estados Unidos têm passado de ascensão de extremistas ao poder. Me parece uma decisão ruim e perigosa para a própria Suprema Corte. Vamos ver como o sistema político vai reagir. Quem sabe a válvula de escape lá será o impeachment, já que se fechou a possibilidade de responsabilização criminal. Heloísa, temos um minuto. Eu queria uma rápida palavra sua sobre regulamentação das redes sociais. Tem lá pendente no Supremo um julgamento, relatoria do Toffoli sobre o marco civil. Qual que é a importância de o Supremo julgar isso? Você acha que tem que ser via Congresso? Está parado lá via Arthur Lira? Bom, a legislação brasileira, ela, que foi criada pelo Congresso, diz que há possibilidade de responsabilização das plataformas por conteúdo de terceiro, na hipótese de descumprimento de prévias decisões judiciais. O que está em debate é apenas nessas hipóteses ou há outras em que sequer seria necessária uma decisão judicial? Outras legislações dão a indicar que sim, as plataformas têm que ser responsabilizadas. A gente não pode achar que é sobre a minha postagem individual. A gente está falando de uma grande indústria, de um meio de comunicação em massa, que precisa de regulamentação. Eu espero que o Supremo decida rapidamente essa questão, ao menos para que a gente tenha uma decisão sobre a qual pautar os nossos atos daqui para frente. Heloísa, agradeço muito a sua entrevista. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi meu. Parabéns aí. Obrigado, Muito obrigada. Valeu. Pessoal, boa noite, um abraço. Até a semana que vem.